Olá, bom dia. Hoje é o dia 22 de maio. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 5, verso 2. O mesmo verso de ontem, dia 21, mas hoje nós vamos ver a segunda parte do versículo. E o versículo 2 diz o seguinte: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Desde o início desse texto, Paulo, nos mostrando os resultados da graça de Deus na justificação pela fé, nos diz que nós temos paz com Deus. A graça nos introduz no novo mundo, no novo universo onde estamos em paz com Deus. E em seguida ele nos disse, foi nossa meditação de ontem, que essa graça nos introduz, que a justificação pela fé nos introduz diante do trono da graça de Deus. E a palavra acesso aqui fala do acesso que alguém tinha à presença do rei. E hoje, porque estamos em paz e estamos diante do trono de Deus, nós temos uma esperança muito grande de participarmos da glória de Deus, de sermos participantes da glória de Deus. Há uma esperança firme que não pode ser abalada nessa expectativa que a gente tem de vivermos, de compartilharmos da glória de Deus. Existem muitos textos que poderíamos ler sobre a glória de Deus, mas eu gostaria de sobressaltar alguns, e antes de citar esses textos, eu gostaria de pensar, que você pensasse comigo de onde Paulo nos trouxe nesses primeiros capítulos de Romanos. E apenas um verso no capítulo 3, verso 13, nos diz que a nossa boca era como sepulcro aberto. Nós abrimos a boca e só saía morte e perdição, corrupção, só saía coisa ruim. Imagine que o homem sai dessa situação de morte e de perdição e comparece diante do trono da graça de Deus, cheio de esperança de ser participante da glória de Deus. Em outros textos, como em Efésios capítulo 2, Paulo também vai mostrar o abismo que existe entre a primeira etapa da nossa vida e a segunda, essa que Deus nos oferece no Evangelho. Antes estávamos no túmulo, Efésios 1, 2 e 3, estávamos mortos, guiados por Satanás, e depois do verso 4, ele diz que Jesus nos ressuscitou, Deus nos ressuscitou com Cristo, e somos participantes agora de uma outra vida com Deus, e estamos sentados, então, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muita gente pensa, muitos cristãos têm essa ideia de que o evangelho é proclamado para que, no final das contas, você entenda, compreenda o que o evangelho significa, e você aceita Jesus, né? A famosa frase aceitar Jesus, e você aceita Jesus, Jesus te dá um bilhetezinho que você vai guardar preciosamente na sua casa, no seu coração, porque no dia da sua morte, no dia do fim do mundo, você tira o bilhetezinho e vai mostrar para o São Pedro, ou para a Virgem Maria, ou para o anjo Gabriel, ou para um outro anjo, e quando essas pessoas verem o seu bilhete, você pode entrar aqui no paraíso, pode entrar aqui no céu. É uma visão muito limitada do que realmente o Evangelho nos fala sobre a salvação, sobre a glória de Deus. Porque, na verdade, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós já estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E a gente viu também em Romanos, ontem a gente viu inclusive Romanos 5, 2, que a graça nos introduziu diante do trono de Deus. Agora, neste exato momento, nós estamos diante do trono de Deus. Olha que coisa linda. E não precisamos esperar, já estamos agora, né? O que vai acontecer depois é só uma consequência lógica da vida que a gente já leva aqui. Então, esses textos que falam da glória de Deus é o Salmo 19, 1, por exemplo, que eu já cantei muito quando eu era guri no Brasil. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando você vê uma paisagem bonita, você percebe essa glória de Deus, essa luz divina, esse poder divino, esse amor divino. Todos esses atributos de Deus reunidos num só momento, num só lugar, é a glória de Deus. Isaías 6:3, Isaías fala que a glória de Deus se manifestou no dia do seu chamado, dentro do templo em Jerusalém, e é uma coisa assim maravilhosa. Você pode ler isso em Isaías capítulo 6.
Já em João 1,14, essa glória de Deus é manifestada na encarnação do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus vem aqui, ele está demonstrando a sua glória, manifestando a glória de Deus. O primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento, em João 2. No capítulo 2 de João, João vai falar desse grande milagre, que é a transformação da água em vinho. E deve ter sido um vinho muito bom, como os vinhos daqui da minha região, os vinhos franceses, né? Um vinho maravilhoso. E os discípulos vendo, e não era suco de uva não, minha gente, era vinho mesmo. E os discípulos vendo aquele milagre ficaram uau! E creram em Cristo. E o texto fala que Jesus manifestou a sua glória, transformando água em vinho. Olha que coisa incrível, né? Só Jesus mesmo para manifestar a sua glória, transformando água em vinho. Não estou fazendo propaganda para vinho, tá? Só se for vinho francês. Em João capítulo 12, verso 23, Jesus está dizendo, e também em João 17:1, ele está dizendo que a glória de Deus é manifestada no sacrifício dele. Quando ele está anunciando o seu sacrifício, ele diz, agora o Pai será glorificado no Filho. Ele vai dizer isso em João 12 e também em João 17. A volta de Cristo, nos diz Marcos 13, também manifesta a glória de Deus. E, finalmente, na primeira epístola de João, ele diz que quando Cristo aparecer na sua glória, nós também seremos completamente transformados e identificados a esta glória. Então, a gente já está numa glória incrível e a gente só espera uma manifestação maior dessa glória. Imagine um local muito bonito que você tenha visitado. Eu sempre faço propaganda do local onde eu moro, os Pirineus Atlânticos, eu acho maravilhoso. Que fica entre montanha e mar, você tem a neve na montanha, ondas imensas no oceano, rios maravilhosos, florestas, colinas, ovelhas. É muito lindo. Então, quando você vê isso, você fala, uau, que coisa linda. Mas a glória de Deus é eternamente mais linda do que isso. Quando você está envolvido, quando a glória de Deus está na sua vida, quando você passa por situações difíceis com muito mais facilidade, porque você está cheio da glória de Deus. E você quer saber uma coisa? Não é fórmula mágica, não. É poder mesmo. Cristo em você é a esperança da glória. Olha que coisa linda. Cristo, quando vem na nossa vida, ele traz a glória de Deus, porque nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. A glória de Deus na nossa vida. E quando você está cheio da glória de Deus e você canta, você lê a palavra, você compartilha, é uma outra coisa, minha gente. Não existe nada melhor para a gente do que sermos cheios da glória de Deus. Seja cheio da glória de Deus, você já tem essa glória de Deus. Creia e que Cristo, o Senhor Jesus, seja contigo. Deus te abençoe.